Em mais de 20 anos liderando pessoas, eu percebi uma coisa muito curiosa. Que eu percebi que líderes que crescem rápido, eles não são necessariamente os mais inteligentes ou os mais experientes, mas sim são aqueles que sabem identificar uma crise antes dela acontecer. E eles aproveitam o máximo das habilidades de cada pessoa do time, E criam pequenos rituais que transformam um grupo de profissionais em uma verdadeira equipe. E é sobre essas 3 habilidades transformadoras que eu vou falar com você hoje. Para quem não me conhece, eu sou Adalberto Chagas, professor, engenheiro, conselheiro consultivo e mentor de líderes e empresas. E já atuei em cargos de liderança estratégica em grandes organizações. E hoje ajudo novos líderes que nunca foram treinados a desenvolver as habilidades necessárias para poder conduzir equipes, sejam de multigerações, sejam de multi-especialidades, a resolver conflitos e gerar resultados consistentes. Aqui no canal eu compartilho métodos, experiências reais e ferramentas práticas para que você cresça como um líder de forma segura e estratégica. Eu imagino que talvez hoje você esteja sentindo o que muitos dos meus mentorados já sentiram, que é aquela insegurança ao tomar decisões, aquele medo de não saber como agir quando algo foge do controle, ou mesmo aquela frustração de ver o seu time desmotivado, mesmo você tentando de tudo. Mas a verdade é que liderança não é só dar ordens ou acompanhar metas. E eu insisto muito isso aqui no canal, porque você tem que aprender a construir um ambiente onde todos queiram dar o seu melhor, extrair o melhor de cada um. E para isso existem habilidades, as skills, que se você começar a desenvolver agora, elas vão mudar o jogo para você e para a sua equipe. Mas antes de falar dessas habilidades, é importante entender alguns erros muito comuns que impedem a evolução do líder. E dentre esses erros, esperar que os problemas se resolvam sozinhos, quando você reagindo apenas quando é tarde demais, é um erro muito comum. Outro erro é você colocar pessoas nas funções erradas, onde você desperdiça tempo e talentos valiosos. Um outro erro muito comum é ignorar o fator emocional e cultural da equipe, onde você acredita que só processos e métodos resolvem tudo. E um outro erro também muito peculiar é não criar as conexões reais com o time, onde você deixa o ambiente frio e desmotivador. Você se identificou com algum desses pontos? Então fica comigo até o final, porque nós vamos mergulhar em 3 habilidades não exaustivas, mas que podem mudar completamente a forma como você lidera. Estão comigo? Vamos nessa? Mas, começando aqui, a nossa primeira habilidade é a antecipação de problemas. Ela é uma das maiores diferenças entre um líder comum e um líder de alto impacto, que é você saber ter essa capacidade de antecipar problemas. É que muitos, enquanto ficam só esperando o incêndio começar, para só então correrem atrás do extintor, esses líderes preparados que já perceberam a fumaça lá no começo, eles agem antes de qualquer dano sério. Antecipar problemas não é ser pessimista ou viver sempre naquela paranoia constante, mas é você ter aquele olhar estratégico, identificar sinais antes que eles se transformem em crises. Veja essa situação, é um bom piloto, é como um bom piloto de corrida. Ele não espera o carro derrapar para corrigir a trajetória, mas ele sente a pista, ele lê o comportamento do veículo e ajusta o volante antes da curva perigosa. Agora vamos para um ambiente corporativo. Imagina que o prazo de um projeto específico é de 30 dias, corridos. Um líder reativo, ele começa a se preocupar na última semana ou próximo do fim, quando ele percebe que a equipe já está atrasada. Agora, aquele líder que domina a antecipação, ele acompanha o progresso semanalmente, identifica que na segunda semana a produtividade caiu e antes que isso afete o resultado final, ele redistribui as tarefas ou então fornece recursos extras para a equipe, sempre em contato com a equipe para você ir monitorando o que está se passando, o que está causando esse atraso. Agora imagine equipes multigeracionais, geração X, Y, Z na mesma equipe. E essas equipes com pessoas de diferentes gerações e idades, é muito comum surgirem aqueles conflitos de comunicação. Então o líder que antecipa problemas, ele percebe no dia a dia aqueles sutis sinais, aqueles sutis ruídos, uma mensagem não respondida,
um comentário atravessado, aquele silêncio em reunião, e é onde ele age rapidamente, chamando os envolvidos para alinhar a expectativa antes que a tensão aumente. Está claro? Mas vem a pergunta, como que eu desenvolvo essa habilidade específica? É muito simples. Comece mapeando riscos com antecedência. Em cada projeto, lista o que pode dar de errado e planeje já as alternativas. É a gestão de riscos. Outra questão, crie checkpoints regulares, aquelas reuniões rápidas para revisar andamento e ajustar rotas. Também escute ativamente, já falei em alguns vídeos aqui, porque muitas vezes a equipe vai dando pistas valiosas sobre os problemas antes que eles explodam. E sempre tenha planos B, C e D se possível. Não dependa de uma única solução. E um ditado que eu escutei de um mentor meu há muito tempo atrás: nunca deposite todos os ovos na mesma cesta. Dominar a antecipação de problemas, ele coloca você sempre 2 passos à frente e reduz muito aquele estresse da equipe. E aumenta a confiança que eles têm na sua liderança. Porque essa aqui foi apenas a primeira habilidade que nós vamos explorar hoje. E eu espero que você tenha absorvido bem todas essas nuances. Está certo? Porque agora eu quero saber de você. Na sua rotina como líder, ou aspirante a líder, né, ou líder iniciante, qual foi uma situação em que você conseguiu evitar aquele problema antes que ele acontecesse? Ou então, se você preferir, qual foi aquele problema que você percebeu tarde demais e que hoje serviria como lição para agir diferente? Comenta aqui embaixo a sua experiência, que eu quero ver o seu comentário pessoalmente e ver, né, onde que eu posso usar o seu exemplo em um próximo vídeo, sem citar nomes, é claro. Isso vai ajudar outros líderes que estão passando pelo mesmo desafio. E de quebra, você já começa a praticar o compartilhamento de experiências, que é uma das marcas dos grandes líderes. Então passamos pela primeira habilidade, e a segunda habilidade a ser desenvolvida é a curadoria de talentos. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Se a primeira habilidade falou sobre enxergar problemas antes que eles aconteçam, agora nós vamos falar sobre algo igualmente valioso e poderoso, que é saber aproveitar ao máximo o potencial de cada pessoa da equipe. Essa questão da curadoria de talentos não é apenas aquilo de contratar gente boa, mas sim você identificar e realocar os pontos fortes para que cada um atue onde pode gerar mais impacto na sua equipe. Isso mesmo. Imagina que é como um técnico de futebol que percebe que o lateral tem visão de jogo de camisa 10. E ele não fica preso ao cargo original, ele ajusta a posição para que o time renda mais. Agora imagine essa situação. Você tem um analista de dados extremamente detalhista, organizado, mas que vive sendo chamado para reuniões de alinhamento. E ele não se sente à vontade para falar. Aí vem aquela questão, ao invés de você forçar que ele participe de tudo, você percebe que esse é o perfil perfeito para estruturar indicadores, análises e que vão embasar as decisões como um todo. E assim, dessa forma, você libera outro colaborador mais comunicativo para ser o porta-voz nas apresentações. Qual o resultado que podemos esperar? Menos desgaste, mais produtividade e clima de equipe mais saudável. Como a gente pode aplicar isso? Em primeiro lugar, sempre observe padrões de comportamento. O que motiva cada pessoa? Onde ela parece entrar em estado de fluxo? Faça conversas individuais. Muitas vezes o próprio colaborador ele já sabe onde se sente mais útil, mas nunca foi perguntado. Realinhe funções periodicamente, constantemente. Porque o que funcionava bem no início do projeto pode não ser a melhor configuração depois de 6 meses, depois de 1 ano. Tecnologias mudam. Então você precisa estar sempre antenado e readequando essa questão. A curadoria de talentos ela exige a sensibilidade do líder, aquela escutativa e a coragem para mudar o jogo quando necessário. E quanto mais cedo você domina essa habilidade, menos tempo você vai gastar apagando incêndios causados por pessoas mal alocadas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já trabalhou e identificou alguém que tinha um potencial incrível, mas que estava no lugar errado e não conseguia entregar nem metade do que poderia? Se a resposta for sim, então você sabe exatamente a importância dessa habilidade que acabamos de falar. Passamos por 2 habilidades
E está fazendo sentido para ti? Porque se estiver, agora é a sua vez. Curte esse vídeo para que mais líderes iniciantes aprendam a fazer essa virada de chave. Compartilha com aquele amigo, colega que está liderando pela primeira vez e precisa desse insight. E é claro, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde nós vamos falar de outras habilidades que transformam a liderança. É um conteúdo prático, direto ao ponto e pensado para quem quer liderar com resultado sem precisar aprender só na base do erro. Agora, deixa eu comentar uma situação que eu vivi como líder e que marcou minha carreira e a vida de duas pessoas da minha equipe. Eu sempre acreditei que liderar não é apenas distribuir tarefas, mas é colocar cada pessoa no lugar onde ela possa florescer. Mas nem sempre nós temos todas essas condições ideais para isso. Na empresa onde eu atuei muitos anos como gerente, nós tínhamos restrições para contratações e movimentações. E isso acabava exigindo muita criatividade e muita sensibilidade para aproveitar o melhor de cada talento. Eu lembro que um profissional da minha equipe, extremamente motivado, com vontade, aquela vontade genuína, sabe? Aquela vontade de contribuir, mas ele tinha limitações técnicas importantes para aquela função específica. Isso estava afetando a performance da equipe e até a relação com os nossos clientes internos, onde nós começamos a receber muitas reclamações desses clientes. Mas ao mesmo tempo, em outra área, havia um outro colaborador brilhante, cheio de competências técnicas, visão estratégica, mas preso numa função monótona e sem desafios, onde seu potencial estava sendo totalmente desperdiçado. E de posse disso, meu gerente na época, ele fez uma sugestão. Ele falou: Adalberto, você conhece fulano? Conheço. E se nós fizermos uma troca estratégica? Eu já conhecia mesmo o colaborador. Eu sabia que aquela mudança poderia destravar resultados. Foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro profissional, ao assumir uma função mais compatível com o perfil dele, ele ganhou confiança e melhorou muito a performance. Tanto é que desempenha um ótimo papel ainda hoje. E o segundo, ao receber novos desafios, voltou aquele brilho nos olhos, se tornou uma das referências técnicas da equipe, inclusive entre os nossos clientes internos. Foi uma vitória para todo mundo, para a empresa, para a equipe e principalmente para os dois. Isso me ensinou algo valioso, porque liderar muitas vezes é a gente ter essa coragem de realocar esses talentos antes que desistam de dar o melhor de si. E essa experiência que eu acabei de compartilhar, ela não foi sorte. Não, ela foi fruto da aplicação prática de alguns pilares de um método que eu vim desenvolver depois, que eu chamo do método Pacto, que foi criado para ajudar líderes a transformar equipes comuns em equipes de alta performance. Porque dentro do Pacto existem 5 pilares, mas aqui eu vou destacar 3 que se conectam diretamente com o que falamos até aqui. O primeiro pilar da participação, onde a gente vai ouvir, entender, envolver a equipe nas decisões para criar engajamento verdadeiro. O segundo pilar do alinhamento, que garantir que cada pessoa esteja no lugar certo, com objetivos claros e compatíveis com as suas competências. E o pilar da organização, que é estruturar processos e funções de forma estratégica, para que todos trabalhem no seu melhor fluxo. Quando esses pilares trabalham juntos, você não só retém talentos, mas você também desbloqueia o potencial oculto que muitas vezes nem o próprio colaborador sabia que tinha. Mas se você quer, e eu sei que você quer acelerar o seu desenvolvimento como líder, evitar erros que já custaram caro para muita gente e aprender a aplicar cada um desses pilares no seu dia a dia, eu posso lhe ajudar pessoalmente. Clica no link aqui na descrição e venha conhecer minha mentoria exclusiva do Método Pacto e dar o próximo passo rumo a uma liderança respeitada e de alto impacto. É uma mentoria individual em que eu vejo a sua situação e adapto ela para a sua realidade. Mas aproveite que são poucas vagas e elas acabam muito rápido. Vamos dar esse passo? Então, vamos agora para a nossa terceira habilidade, não exaustiva, mas importantíssima, que é a capacidade de delegar com clareza e confiança. Vocês sabem que muitos líderes iniciantes, eles confundem o delegar com o passar tarefas para se livrar do trabalho, ou o delargar. Na verdade, delegar é um ato estratégico, que você não transfere só a execução,
mas também a responsabilidade e a confiança, permitindo que a sua equipe cresça e você tenha mais tempo para focar no que realmente é estratégico. Líderes, sejam estratégicos. Pensa comigo, quando você delega de forma correta, você não está tirando o peso das suas costas, você está fortalecendo a musculatura da equipe. Olha a diferença. Vou dar um exemplo aqui. Pense que você está coordenando um projeto com prazo muito apertado, muito controlado e apertado. E você tem dois caminhos. Opção A, centraliza tudo, revisa cada detalhe, acaba exausto, com gargalos e atrasos. Opção B, identifica os pontos fortes de cada membro da equipe, explica exatamente o que precisa ser feito, dá o contexto sobre a importância da tarefa e cria um canal para acompanhamento. Perceberam a diferença das duas opções? Porque no segundo cenário, a tarefa flui mais rápido e a equipe se sente sim valorizada e você mantém a supervisão estratégica sem sufocar o time. Mas podem ocorrer erros? Sim, e erros muito comuns na hora de delegar é você não saber explicar o porquê. E aí o colaborador até sabe o que fazer, mas ele não entende a importância. Outro erro é delegar sem dar autonomia real, que é como você pedir para dirigir e segurar o volante ao mesmo tempo. Quem nunca passou por isso? Terceiro erro da delegação é não estabelecer critérios claros de entrega. Deixe espaço para retrabalho e frustração. Como aplicar já no seu dia a dia tudo isso que eu acabei de falar? Antes de você delegar, responda a seguinte pergunta para si. Quem é a pessoa certa para a tarefa? Ao passar a tarefa, descreva o que, porquê e como medir o sucesso. Defina pontos de acompanhamento para ajustar a rota, mas sem microgerenciar. Tenha sempre em mente que um líder que delega com clareza não perde o controle, mas ele sim multiplica os resultados. E essas três habilidades que acabamos de falar, elas não são apenas técnicas de gestão. Elas são ferramentas de transformação poderosíssimas, capazes de mudar a forma como você se relaciona com a sua equipe, resolvendo problemas e construindo resultados. E como eu já citei antes, elas não são exaustivas, mas são importantíssimas para a construção do líder de sucesso. E aqui no meu canal eu já falei e ainda vou falar sobre diversas outras habilidades que, somadas a essas, criam os líderes respeitados, inspiradores e prontos para qualquer desafio. Agora, se você é novo aqui, recomendo assistir também aos vídeos onde falo sobre como ganhar respeito sem precisar se impor, como conduzir conversas difíceis e como transformar conflitos em oportunidades. Esses conteúdos eles vão aprofundar ainda mais a sua visão sobre liderança. Deixo aqui o link na descrição de alguns vídeos e também deixo aqui para vocês links de materiais de apoio para auxiliar cada dia mais na sua construção de liderança de sucesso. E lembre-se que a liderança ela não é um destino, ela é uma jornada e cada passo que você dá para se aprimorar é um investimento que retorna confiança, resultados e relacionamentos muito mais fortes. Agora me diz, dessas três habilidades, qual é a que você mais precisa trabalhar neste momento? Deixa aqui também nos comentários. Escreva aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e compartilhar esse vídeo para outros líderes que também querem crescer e terem sucesso. A sua contribuição pode ser a faísca para mudar o futuro de alguém. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.